tinha muita crise, só que naquela época a gente não falava tanto sobre ansiedade nas escolas. Parecia que eu ia morrer, era uma sensação horrível, de sensação de falta de ar. E eu ficava, meu Deus, vou morrer. E aí eu comecei a desacreditar de tudo. E aí eu comecei a ter os episódios de choro, de tudo que envolve a depressão, né? De não querer levantar da cama. E eu achava que isso era só uma tristeza passageira. Marian e Júlia estão entre os quase 35 milhões de brasileiros que buscaram ajuda de psiquiatras e psicólogos para controlar as crises. Você vai assistir agora mais uma reportagem aqui no canal César Galvão. Para ajudar na construção de novos conteúdos como este, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com os amigos. Acreditaram em uma única prova. Nós ficamos parados aqui nessa serra. Ele ficou aberto durante 8 anos. Ele atacou pelo menos 9 mulheres. Nós chegamos até o primeiro ponto de manutenção. Desde 2021, a polícia registrou 4.266 casos. No ano passado, as unidades básicas de saúde da capital paulista atenderam mais de 98 mil pacientes psiquiátricos, 12,48% a mais que em 2022. Marian Fernandes de Carvalho tem 26 anos, é produtora de TV e até hoje enfrenta a ansiedade. Eu fiquei um bom tempo querendo saber o que eu tinha. E aí eu tive que ir atrás meio que sozinha, porque eu tinha um pouco de medo de falar pra minha família. Tua família não percebia que na verdade era ansiedade? Se eles percebiam, eles não falavam, mas eu acho que não. Eu sei que eu emagreci bastante, meu pai ficou bem preocupado. E aí foi que eu falei, tô fazendo um tratamento na psicóloga. Só que ela já tinha falado, você precisa do remédio, tá muito forte, porque toda vez que eu acordava, eu vomitava. E minha mãe olhava e, não, tá tudo bem. Toma um pouco de leite. Minha mãe não entendia. Então eu falava, minha mãe, ela sabe o que tá fazendo. E aí depois que meu pai percebeu que eu tava emagrecendo bastante, que eu tava tendo muita ânsia, que eu fui no hospital. Buscar ajuda pode demorar por vários fatores. O médico Márcio Bernick é coordenador do programa de ansiedade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele cita estudos de universidades americanas para mostrar que pessoas com ansiedade levam até 15 anos para buscar tratamento e atravessam um processo difícil. A imensa maioria das pessoas não busca tratamento. Um outro dado reforçando isso foi um estudo feito pelas universidades Harvard e Brown, nos Estados Unidos, que dizia que pessoas com pânico, ao procurar tratamento nessas universidades, elas tinham em média 7 anos de doença. E pacientes com ansiedade generalizada, que é caracterizado por preocupações excessivas, tensão psíquica, sintomas de dores musculares, esses pacientes tinham 15 anos de doença em média quando iniciavam o tratamento. Então, as pessoas não sabem que o que elas têm é eventualmente um problema tratável. Você imagina alguém com crises de ansiedade. Primeira consequência da crise de ansiedade não tratada é que você vai desenvolver uma ansiedade não em crise, tônica, que fica o dia inteiro na expectativa da próxima crise. Então você começa a ficar tenso na expectativa da próxima crise. Então a primeira consequência de um pânico não tratado é a ansiedade generalizada. Em São Paulo, mais pessoas têm buscado ajuda profissional nos últimos anos. 2021. 73.649 pessoas buscaram serviços de psiquiatria. 2022, subiu para 96.800. Em 3 anos, a procura quase dobrou. 2023 fechou com 138 mil consultas. Então eu diria que a pandemia foi meio tempestade perfeita para o problema psiquiátrico. Você tinha um medo real de adoecer ou de seus pais adoecerem e morrerem. Então teve toda uma coisa que conspirou para que os jovens tivessem muito mais morbidade e o isolamento social tivessem muito mais morbidade psiquiátrica. O sistema público de saúde direciona cada paciente psiquiátrico para tipos diferentes de tratamento. O Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas recebe os casos mais graves ou pessoas que se dispõem a participar de pesquisas científicas. O meu grupo trabalha com uma equipe de 19 psicólogos e que nós trabalhamos com terapia comportamental cognitiva, que é uma forma de terapia baseada em evidências
e que tem uma eficácia boa. A terapia cognitiva comportamental analisa a reação de pacientes durante os momentos de crise. E logo após o entendimento desse comportamento, são aplicadas algumas maneiras de lidar com as reações negativas para diminuir os efeitos das crises. O doutor também alerta: é importante não deixar de se expor. Aí você começa a perceber que se você abre mão de pegar o metrô, abre mão de ir para o centro da cidade, resolver um problema, essa tensão diminui, porque você não vai estar se expondo ao risco de passar mal no metrô. E aí você desenvolveu a segunda sequela do pânico não tratado, que é a agorafobia, que é o medo de passar mal, de ter uma crise de pânico em lugares onde a fuga seja difícil ou a saída seja difícil. A pessoa tem crises de ansiedade. Sim. Se ela não tratar, até onde pode chegar? A gente sabe hoje que 5 de cada 4 casos de depressão na vida madura, pessoas que estão com depressão aos 40, 45 anos, evoluíram de um transtorno de ansiedade de um jovem de 20 anos que não se tratou. Júlia França é cirurgiã dentista. Passou maus bocados com a depressão, que surgiu após a descoberta de outra doença. Eu estava no meu primeiro ano da faculdade e eu descobri que eu tinha um tumor no cérebro. E para mim ali acabou, sabe? Para mim eu falei, por que comigo? O que está acontecendo? Por que Deus escolheu em mim? Porque eu tenho 17 anos, estou no primeiro ano da faculdade, já faço estágio numa clínica. Inclusive eu descobri porque eu desmaiei em cima de um paciente. Aí começou todo o alvoroço para descobrir o que era. E aí eu comecei a desacreditar de tudo. Depois de 3 anos de tratamento, Júlia foi operada e o tumor retirado. Mas a depressão se agravou. Aí teve um momento que eu melhorei, aí eu achei que eu não precisava mais de terapia, porque eu tinha me curado. Só que na verdade era só parte do tratamento. E aí eu larguei a terapia, larguei os remédios por conta própria e continuei bem por uns 6 meses. Depois desses 6 meses veio a recaída, que a recaída é muito pior do que a primeira vez. E aí eu comecei a ter todos os estágios mais profundos ainda. A realização de consultas para tratar depressão no estado de São Paulo tem caído nos últimos anos. Em 2022, cerca de 40 mil pacientes buscaram ajuda. E 2023 fechou com 35.490 atendimentos. E a depressão leva a uma desmoralização, perda de interesse no futuro, pensamentos do tipo que se eu for embora não vou fazer falta, se eu dormisse e acordasse eu não ia fazer falta para ninguém, e isso vai crescendo até que você pode ter a tentativa de suicídio. Como eu sou dentista, eu tinha muito material no meu quarto, né? Guardado por conta da faculdade. E aí eu já cheguei a pegar tesoura, bisturi e me cortar. Meu pai chegou no meu quarto e eu tinha um bisturi que a gente usa para cirurgia, eu tinha usado no meu braço. E meu pai entrou no meu quarto e me viu e ficou em pânico. O que fazer, né? Eu acho que todo médico tem que sempre investigar ideação de suicídio em qualquer paciente que ele veja. Além do tratamento, o trabalho como dentista e o apoio dentro de casa foram essenciais para fazer a Júlia se levantar. Foi o meu braço direito e esquerdo ali seguir a minha carreira. E foi o que me deixou não desistir, além dos meus pais, do meu irmão, que nunca saíram do meu lado. Era, não tô bem. Meu pai saía de onde ele estava, minha mãe, meu irmão, ia me encontrar, me abraçar. E aí aquilo ali foi acalmando o meu coração e foi dando um caminho, uma luz ali no fim do túnel para eu conseguir seguir, né, com tudo isso que estava acontecendo. O que você diria para as pessoas que estão começando a sentir os sintomas que você já passou? Para procurar ajuda, falar com a família, falar com alguém que você confia, porque passar por isso sozinho não é legal. Você precisa ir num psicólogo, num psiquiatra, fazer atividades físicas, porque não dá para ficar sofrendo calado sozinho. Tem que ter alguém para te apoiar. Porque todo mundo tem momentos bons e momentos ruins. É impossível a gente viver só de coisas felizes e coisas boas, né? Mas a gente tem que saber como que a gente vai lidar com os momentos ruins e não deixar aquilo levar a gente para o fundo do poço. De novo.
Ao longo dos 35 anos de jornalismo, eu convivi com a ansiedade de colegas de trabalho, de entrevistados e até dentro de casa. Meu filho mais novo passou por todos esses problemas. Hoje está se recuperando. Foi ele quem filmou, montou e ajudou a produzir a reportagem que você acabou de assistir. Sucesso a todos que lutam para driblar as crises e fazer a vida andar para frente.